Boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de gravar essa aula. Para mim é um prazer imenso gravar essa aula hoje, principalmente sobre um tema que me agrada muito e que eu espero que vocês gostem também. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Bom, meu nome é Audrey, eu sou nutricionista, eu sou formada pela FMU desde 2015. Eu saí da graduação em 2015 e já ingressei no doutorado, que eu estou finalizando. Então, atualmente, eu sou doutoranda em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo. E nesse período do doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa e também de trabalhar atendendo atletas. Então, esse tema que eu vou ministrar para vocês hoje, que a gente vai conversar hoje, que é a potencial aplicação do uso de probióticos para atletas, é um tema que eu acabo tendo experiência tanto na minha prática clínica, atendendo atletas, quanto na pesquisa. Então, tanto estudando muito esse tema, escrevendo revisões sobre ele, eu vou mostrar para vocês os meus trabalhos, para que vocês, se tiverem interesse, possam ler. E também assessorando profissionais que trabalham com esse tema, estudando esse tema. Então, suplementam probióticos para atletas, maratonistas, no caso. Então, é um tema muito do meu interesse e, como eu disse, eu espero que vocês gostem. No final da aulinha, vocês vão entender o porquê que o título da aula é Potencial Aplicação do uso de probióticos para atletas e não simplesmente suplementação com probióticos para atletas. Então, eu espero que no final da aula, a minha explicação do porquê esse título não é suplementação com probióticos para atletas seja satisfatória e que vocês consigam compreender o porquê nós precisamos ter essa cautela quando a gente fala de suplementação com probióticos, principalmente quando nós estamos nos referindo a atletas. Bom, então o que a gente vai conversar hoje? Nós vamos conversar sobre as definições na área de probióticos. Então, probióticos, prebióticos, simbióticos, o que eles significam, os benefícios à saúde dos probióticos, prebióticos e simbióticos, qual é a dose e a alegação de saúde proposta pela Anvisa para os probióticos, como que deve ser realizada a prescrição de probióticos pelo nutricionista, e isso com base em informações que o conselho, que o CRN nos guia. Eu vou mencionar um pouco sobre alguns estudos que administraram probióticos para atletas. Vou fazer diversas considerações sobre esse estudo. Vocês vão perceber que nem sempre o resultado que parece ser excelente, de fato, assim, muitas vezes, olhando a metodologia, como que aquele estudo foi desenhado, foi delineado, a gente consegue ver que o resultado, às vezes, não é tão excelente assim. E vou fazer algumas pontuações, algumas recomendações específicas de probióticos para atletas. Não são muitas, porque essa área ela ainda está crescendo muito, então, com certeza, a gente vai precisar ficar estudando muito ainda para tentar entender quais seriam as peculiaridades da suplementação de probióticos para atletas. Bom, então, probióticos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em uma definição proposta em 2002, são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Os mesmos autores que propuseram essa definição em 2002, eles se reuniram novamente em 2015 para verificar se essa definição se manteria ou não, e eles decidiram por manter a definição. Bom, por que essa definição teria potencial para mudar? Vocês vão encontrar, provavelmente, na literatura, um termo chamado paraprobióticos ou ghost probiotics, em inglês. Bom, o que são os paraprobióticos? São os micro-organismos não vivos. Então, a célula do micro-organismo, quando ela não está ativa, ela não está viva.
Então, percebam que, para ser considerado probiótico, o micro-organismo ele precisa estar vivo. A diferença do paraprobiótico é que no paraprobiótico o micro-organismo ele está ali, mas ele não está vivo. A célula do micro-organismo ela não está ativa. Bom, alguns autores eles tinham interesse de que os paraprobióticos fossem incluídos na definição de probiótico. Então, que a definição de probiótico ela deixasse de ser uma obrigatoriedade que o micro-organismo estivesse vivo no produto. Por quê? Alguns estudos eles demonstram que o micro-organismo, quando ele não está ativo, ele exerce efeitos similares ao micro-organismo vivo. Eu até coloquei um ponto de interrogação nesse slide, porque ainda não é claro na literatura se isso ocorre em todos os micro-organismos, e com certeza serão necessários muitos estudos ainda para que um dia a gente possa dizer que, de fato, todo o micro-organismo, quando ele está na sua forma não viva, ele tem o mesmo efeito do micro-organismo vivo. Mas, enfim, alguns estudos eles demonstram que existe essa relação, que o probiótico ele muitas vezes tem um efeito similar à célula não viva. Por que seria interessante incluir a definição de paraprobiótico, né, que os paraprobióticos fossem incluídos na definição de probiótico? Bom, primeiro, para a indústria de alimentos. Então, um produto probiótico, pelo fato do micro-organismo estar ativo no produto, ele exige diversos critérios. Então, muitas vezes um produto probiótico, vocês vão perceber, ele tem um prazo de validade inferior ao produto tradicional, produto sem probiótico. Os critérios de temperatura que aquele produto tem que seguir, muitas vezes também são numerosos, são muito criteriosos. Então, para a indústria de alimentos, criar um produto em que existissem ali micro-organismos, mas que eles não necessariamente tivessem que estar vivos, seria muito benéfico. Isso ia aumentar a vida de prateleira do produto, ia diminuir todos esses critérios que a indústria tem que ter para que o micro-organismo permaneça vivo. Então, para a indústria de alimentos, seria muito interessante que os paraprobióticos fossem incluídos na definição de probiótico. Bom, como eu mencionei, os paraprobióticos não foram incluídos na definição. Então, continua vigorando aquele conceito de probióticos que nós tínhamos lá atrás, lá em 2002. Para ser considerado um produto probiótico, é necessário que o micro-organismo esteja vivo no produto. Eu mencionei esse termo para vocês, primeiro porque vocês vão ver na literatura, muitas vezes, muitos estudos científicos estão avaliando se o paraprobiótico teria um efeito melhor, inclusive, por exemplo, para indivíduos com imunocomprometimento. Então, vocês vão encontrar muitos estudos na literatura com paraprobióticos, por isso que eu decidi mencionar para vocês. Mas, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar, paraprobiótico não é probiótico, e vocês não vão encontrar em lojas de suplemento, no supermercado, produtos que contenham paraprobiótico. Então, não está ainda disponível para a nossa prática clínica, está restrito à pesquisa. Bom, então, o que um micro-organismo precisa ter para ser considerado como probiótico? Primeiro, esse micro-organismo precisa ser preferencialmente de origem humana. Aqui eu ressalto a palavra preferencialmente e não obrigatoriamente. Então, nós temos muitos micro-organismos muito utilizados pela indústria em produtos de alimentos que são de origem de rato, por exemplo. Mas o que nós temos é que, preferencialmente, um micro-organismo ele deve ser de origem humana. Então, se o nutricionista assistindo essa aula e tem pretensão de prescrever probiótico para o seu cliente, para o seu paciente, ele precisa prescrever, manipular, se for o caso, manipular preferencialmente micro-organismos que sejam de origem humana. Mas existem outras origens. Rato, solo, enfim, das mais variadas. Então, por isso que não é obrigatoriamente, mas sim preferencialmente, por diversos fatores.
até uma questão de alguns estudos demonstrarem que para um humano receber um micro-organismo de outro humano, por questões adaptativas, seria mais favorável. Bom, outro critério é que um micro-organismo, para ser considerado como probiótico, ele precisa ser reconhecido como seguro à saúde por meio de diversas evidências científicas. E isso mesmo para indivíduos com imunocomprometimento. Então, vocês vão encontrar na literatura, por exemplo, estudos que avaliaram a suplementação com probióticos para pacientes com AIDS, para pacientes com câncer, enfim. Mas na prática clínica, é de senso comum a não utilização de probióticos para indivíduos que tenham imunocomprometimento. Então, tudo bem. Nós vamos ver estudos, muitas vezes esses estudos eles vão até falar que o resultado foi benéfico, ótimo. Mas na prática clínica, a gente evita utilizar probiótico para esses indivíduos. São raros os efeitos colaterais por probióticos no sentido de infecção, de translocação bacteriana, mas eles não são inexistentes, já ocorreram. Por conta disso, evita-se usar probiótico para indivíduo que tem algum tipo de imunocomprometimento. Além disso, para ser considerado como probiótico, o micro-organismo ele precisa ser viável e ativo no veículo em que ele for administrado. Então, como no slide anterior eu mencionei que o probiótico ele precisa estar vivo no produto, é exatamente isso. Ele precisa estar viável e ativo no veículo que ele for administrado. Então, esse é um critério obrigatório para ser considerado probiótico. Além de estar ativo, estar vivo no produto, o micro-organismo ainda precisa ser resistente aos sulcos gástricos e intestinais. Então, ele tem que estar vivo não somente no produto, como também tem que permanecer vivo no trato gastrointestinal. Ele tem que chegar vivo no intestino para ser considerado como probiótico. E o micro-organismo ele tem que ser capaz de aderir ao intestino humano. Então, aqui eu ressalto para vocês que um probiótico, quando ele chega no intestino do indivíduo que o administrou, ele vai fazer uma colonização temporária. Então, ele não vai se tornar um colonizador fixo daquela microbiota. Em dado período de tempo, quando ocorrer descamação intestinal, por exemplo, aquele micro-organismo vai ser eliminado. Por isso, que para manter os benefícios da suplementação com probiótico, essa suplementação ela precisa ser diária para manutenção do efeito de saúde. Porque o probiótico ele não vai se tornar um colonizador fixo da microbiota. Ele vai ser um colonizador temporário. Então, a sua administração diária, ela é indispensável. Bom, aqui eu defino pré-bióticos para vocês, porque vocês vão encontrar na literatura muitas vezes esses termos juntos e na prática clínica também muitos produtos que incluem tanto probiótico quanto prebiótico. Então, o que são pré-bióticos? Em definição proposta em 2017, pré-bióticos são substratos seletivamente utilizados pelos micro-organismos do hospedeiro que conferem um benefício à saúde. Tá, o que isso significa? Bom, antes de 2017, nós tínhamos que pré-bióticos seriam as fibras alimentares, carboidratos que são fermentados pela microbiota e que, a partir daí, geram efeitos benéficos à saúde. Ou a própria fermentação, ou produtos da fermentação, enfim. Então, nós tínhamos que oligosacarídeos, principalmente pós, frutoligosacarídeos e inulina, eram considerados como pré-bióticos. A partir dessa definição de 2017, percebam, não se usa nenhuma vez a palavra carboidrato ou fibra alimentar. Por quê? Essa definição, ela abrange não somente os carboidratos, mas como outros compostos que podem ser fermentados pela microbiota e podem gerar efeitos benéficos. Então, quem passou a ser pré-biótico que não era antes de 2017? Os ácidos graxos poliinsaturados, como ômega 3, ômega 6, ácido linoleico conjugado,
Fenólicos e fitoquímicos. Então, alguns compostos bioativos de alimentos passaram a ser considerados como pré-bióticos. E isso, antigamente, não era... essas substâncias, elas não estavam incluídas de maneira alguma na definição de pré-biótico. Antes de 2017, tinha, claro, qualquer nutricionista, eu digo isso com propriedade, porque eu me formei em 2015, então, qualquer nutricionista, antes de 2017, quando se falava em pré-biótico, o primeiro nutriente que vinha em mente eram os carboidratos e os pré-bióticos sendo considerados as fibras alimentares. Então, essa nova definição de 2017, ela é drástica, ela muda completamente uma definição que vigorou por muito tempo. Bom, aqui está o artigo que propôs essa definição. Então, aqui percebam, são classificados como pré-bióticos, como eu já mencionei, ácido linoleico conjugado e ácidos poliinsaturados, oligosacarídeos, tanto do leite humano quanto de outras fontes, como fose, urina, enfim, fenólicos e fitoquímicos, que são alguns compostos bioativos presentes em alimentos. Considerados como não probióticos estão proteínas e gorduras, né, a maior parte das gorduras, excluindo-se os ácidos graxos poliinsaturados. Probióticos, obviamente, não são pré-bióticos. Vitaminas e antibióticos também, obviamente, não são considerados como pré-bióticos. Essa definição, a mudança dessa definição, ela mostra o quanto a ciência da nutrição está em constante evolução. E nós, enquanto nutricionistas, enquanto estudantes de nutrição, nós temos que estar ali o tempo todo estudando para verificar as mudanças nas definições, as novas intervenções propostas. Então, nada na nutrição, ou praticamente nada, é completamente fixo, é estático. Então, a ciência, conforme a ciência vai evoluindo, a nutrição também tende a evoluir, tende a aderir a esses conceitos. Então, a nutrição, isso é muito interessante. A nutrição, ela realmente não é uma ciência estática. Eu entendo, muitas vezes, a dificuldade que as pessoas têm de aceitar esse fato. Muitas pessoas falam para mim, mas eles podiam comer ovo, e hoje não podia, e hoje não pode mais. A verdade é que, em algum momento, sempre pode, mas conforme vão surgindo artigos, realmente vai gerando essa confusão. Por isso que é muito importante a gente ter muito critério para avaliar um artigo científico. Mas, enfim, essa discussão a gente continua no final da aula. Bom, e o que são simbióticos, então? Vocês também vão encontrar muito esse conceito de simbiótico, principalmente quando estiver associado ao probiótico e pré-biótico. E vocês vão encontrar também na prática clínica muito os produtos simbióticos. Então, o que é um simbiótico? Para ser considerado como simbiótico, o produto precisa conter pelo menos um probiótico e um pré-biótico. Então, precisa ser uma combinação entre probiótico e pré-biótico. Se essa interação for positiva do micro-organismo com o pré-biótico, o pré-biótico ele vai permitir o crescimento desse micro-organismo, o desenvolvimento desse micro-organismo. E se essa interação ela for adequada, vai existir ali uma sinergia entre probiótico e pré-biótico. Em decorrência dessa sinergia, o efeito ele vai tender a ser superior com o simbiótico do que com o probiótico e o pré-biótico isolados. Aqui eu gostaria de fazer uma grande ressalva. Embora o simbiótico ele possa ter um efeito superior ao probiótico e pré-biótico isolados, é preciso que haja muito estudo, uma grande compreensão de um pré-biótico que, de fato, aumente e promova o crescimento e desenvolvimento do micro-organismo em questão. Então, é importante que fique claro que nem todo pré-biótico ele vai ter sinergia com o micro-organismo que você escolher. Então, isso precisa estar muito claro, precisa estar muito fundamentado na literatura qual que é o pré-biótico que
permite o crescimento de qual probiótico, para que você consiga encontrar essa sinergia de fato. Porque se não existir sinergia, vai ocorrer o contrário. O pré-biótico vai atrapalhar o crescimento do probiótico, e aí sim tende-se a reduzir os efeitos de saúde. Um termo que vocês vão encontrar na literatura científica também, mas que a gente não tem na prática, é o termo denominado de pós-biótico. Então, pós-biótico é um termo que ele é restrito à pesquisa. E o que ele designa? Subprodutos metabólicos sintetizados, produzidos a partir de probióticos, que exercem um efeito de saúde ao hospedeiro. Então, um exemplo de pós-bióticos são as bacteriocinas. As bacteriocinas, elas têm um efeito, poderiam ter um efeito antibiótico, e isso está em estudo, se elas de fato teriam um grande efeito antibiótico. E, então, esse seria um bom exemplo, porque é um produto sintetizado a partir de probióticos e que poderia ter um efeito de saúde ao hospedeiro. Bom, é claro que nós não temos aplicabilidade clínica ainda de pós-bióticos. Esse termo está restrito à pesquisa e existem estudos sobre pós-bióticos, estão crescendo por ser uma área muito interessante, mas está longe de pertencer à realidade clínica do nutricionista. Bom, então aqui só para a gente retomar todas as definições, para não ficar nenhum tipo de dúvida. Probiótico é um micro-organismo que tem que estar vivo e que vai exercer um efeito de saúde ao hospedeiro. O pré-biótico são substratos que são utilizados pela microbiota do hospedeiro e que, a partir disso, ocorre um efeito de saúde. Simbióticos são combinações de probióticos e pré-bióticos. Necessariamente tem que existir pelo menos um probiótico e pelo menos um prebiótico na fórmula. E pós-bióticos são os subprodutos metabolizados a partir de probióticos que poderiam ter um efeito de saúde, mas que não têm nenhum tipo de aplicabilidade clínica no momento, apenas estudos. Bom, então quais seriam os benefícios dos probióticos? Por que administrar probiótico? Essa é uma dúvida, na verdade, né? Porque as pessoas, o probiótico, ele surgiu como um tema de muita relevância na nutrição nos últimos tempos. Então, as pessoas, elas começaram a atribuir tudo aos probióticos, tanto os problemas vinculados com uma microbiota alterada, quanto qualquer tipo de solução poderia ser encontrada a partir de probióticos. E hoje, com mais calma, as pessoas conseguem perceber que não é bem assim. Então, existem alguns benefícios atribuídos a alguns probióticos, mas o probiótico, como a gente sempre sabe, né, sempre soube na nutrição, nunca teve, não tem um efeito milagroso como nenhuma outra estratégia. Então, todas as estratégias vão precisar estar associadas com uma alimentação saudável, com a prática de exercício físico. Então, o probiótico, ele não é milagroso e, assim, com base em ciência, o que a gente pode, de fato, atribuir aos probióticos? Primeiro, os probióticos estão vinculados com alterações positivas na composição da microbiota. E aqui eu ressalto que não é apenas na microbiota intestinal, mas que pode ser, sim, outras microbiotas. Por exemplo, nós temos suplementação com probiótico com o intuito de atenuar a cárie dentária. Então, com o objetivo de melhorar a microbiota oral de um indivíduo. Então, embora a microbiota intestinal seja a mais estudada acerca da suplementação com probióticos, essa suplementação também pode ser indicada para alterar a composição de forma positiva de outras microbiotas. E a segunda alegação dos probióticos seria de melhorar a resposta e do sistema imune e promover uma homeostase desse sistema. Aqui eu ressalto para vocês que não são todos os micro-organismos, é claro, que vão ter o mesmo efeito de saúde. Bom, nessa tabela eu apresento alguns
poucos efeitos imunomoduladores atribuídos a alguns probióticos. Então, primeiramente, por alterar a composição da microbiota intestinal, poderia haver a competição entre os probióticos administrados com patógenos. Então, o que acontece? O probiótico, ele coloniza temporariamente o intestino. Quando ele está lá colonizando, ele barra o espaço, ele utiliza um espaço. Então, esse espaço que está sendo utilizado por um micro-organismo que foi ingerido, um probiótico que foi ingerido, ele não pode ser utilizado por um patógeno. Então, por uma questão mecânica mesmo, aumentar o probiótico administrado, quando no intestino, ele pode barrar, ele pode impedir a adesão de patógenos e aí, por consequência, impedir o desenvolvimento de dadas doenças. Além disso, alguns micro-organismos eles têm sido vinculados à liberação de ácidos, de bacteriocinas, de substâncias que são prejudiciais aos patógenos, e por conta disso, eles poderiam também impedir essa aderência de patógenos e, por consequência, o desenvolvimento de algumas doenças. Alguns probióticos têm sido vinculados à atenuação da resposta inflamatória, por inibir uma via inflamatória, que é a do NF-κB. Aqui eu ressalto que são alguns probióticos, então não todos. Essa história de probiótico faz bem para a obesidade, faz bem para a diabetes, essa história acabou, não existe mais. A gente sabe que não tem como falar que o termo geral probiótico tem algum tipo de efeito. A gente precisa atribuir esse efeito a um micro-organismo específico. O termo probiótico, ele acaba sendo muito geral. Então, probiótico em si não tem efeito nenhum. Eu não sei qual micro-organismo que você está se referindo. Então, a gente não pode usar esse termo. Probiótico tem efeito imunomodulador. Alguns probióticos, alguns micro-organismos têm esse efeito, outros não. Então, o termo geral, a gente tem que tomar muito cuidado quando falar que o termo geral tem algum efeito de saúde sem atribuir a um micro-organismo específico. E vocês vão entender o porquê disso na continuação dessa aula. Nos próximos slides, vocês vão entender por que a gente não pode utilizar o termo geral. Bom, alguns outros micro-organismos estão vinculados à secreção de citocinas, estimulando tanto citocinas pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias. Então, aqui eu ressalto que nem todos os micro-organismos eles têm um efeito anti-inflamatório. Existem micro-organismos que são considerados como probióticos e que têm um efeito inflamatório. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também no paciente. Para qual paciente a gente vai administrar? Então, um micro-organismo que tem um potencial efeito inflamatório, como que eu vou administrar ele para um cliente que tem doença inflamatória intestinal? Então, é preciso que nós tenhamos muita cautela na administração de probióticos, né? Considerando muito quais são as características do paciente e as características do probiótico. Bom, então, o que a gente sempre fala, o efeito do probiótico, o efeito em saúde, ele é cepa-dependente. Não sei se vocês já ouviram falar, ouviram esse termo, cepa-dependente, mas é muito utilizado em capítulo de livro, em artigo, enfim. O que significa ser cepa-dependente? Primeiro, a base geral é de que cada micro-organismo desempenha um tipo de função. Então, a gente não pode falar que todos os micro-organismos têm um efeito anti-inflamatório ou inflamatório, como eu já expliquei. O efeito ele vai ser muito dependente da individualidade daquele micro-organismo. O que é a cepa? A cepa é a origem desse micro-organismo. Então, se esse micro-organismo é de origem humana, de roedor, do solo, e também a cepa, ela faz menção ao laboratório que, primeiramente, isolou esse micro-organismo. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Bom, então, nós temos aqui um micro-organismo, Bifidobacterium longo NCC 2705. Então, Bifidobacterium é o gênero,
longo é a espécie desse micro-organismo. NCC 2705 parece um código bem atrás da espécie. NCC 2705 designa que esse micro-organismo ele é originário de fezes humanas, então ele é de origem humana, e ele foi primeiramente isolado por um laboratório da Espanha. Então, isso que designa a cepa. Da onde que veio esse micro-organismo? Quem que isolou esse micro-organismo? Então, isso que é a cepa, é o detalhamento final desse micro-organismo. Então, existem Bifidobacterium longo, existem Bifidobacterium longo que vieram de rato, por exemplo. Então, aqui, essa cepa, esse código, ele designa que esse micro-organismo veio de fezes humanas. Enfim. Bom, alguém poderia pensar, se eu pegar um Bifidobacterium longo que veio de um animal e um Bifidobacterium longo que veio de um humano, por exemplo, eles teriam que ter efeitos pelo menos similares. Então, essa é a primeira ideia. Bom, esses pesquisadores tiveram exatamente essa ideia. Eles realizaram um estudo cujo objetivo foi comparar a habilidade de diferentes cepas de Bifidobacterium longo em induzir a síntese de citocinas em células mononucleares do sangue periférico. Não se preocupem com os nomes, com os resultados, porque esse não é o foco aqui. O que eu quero mostrar para vocês é fazer uma comparação entre essas cepas. Então, se o mesmo micro-organismo vindo de origens diferentes tem efeitos diferentes. Não se choquem com os resultados. Bom, as primeiras duas barras de cada gráfico, né, não duas barras, mas as barras que estão nomeadas como RPMI e LPS. Não se atentem a essas barras, esses são controles do estudo. Atentem-se às outras barras, NCI, NB 8809, W11, enfim, a partir daí. Cada código desse eles compartilham o mesmo gênero e a mesma espécie. Então, todos são Bifidobacterium longo. O que muda é a origem e o laboratório que isolou. Percebam a diferença, o quanto ela é drástica entre esses micro-organismos. Mesmo que eles compartilhem o mesmo gênero e a mesma espécie, pelo fato da origem deles ser diferente, um veio de humano, outro veio de rato, enfim, eles têm efeitos completamente diferentes. Então, percebam aqui no primeiro gráfico, IL10. Percebam o resultado da cepa W11 quando comparada com a cepa ATCC 1577. A diferença é gritante. Então, um tem o efeito de aumentar a síntese dessa citocina, enquanto o outro praticamente não teve efeito nenhum. Né? Teve um efeito muito pequeno quando comparado com a outra cepa. E vocês vão perceber em todos os gráficos essa diferença, é gritante. Então, por que a gente fala que o efeito é cepa dependente? Porque, de fato, ele é. De fato, eu não tenho como falar Bifidobacterium longo aumenta a síntese de L10. Não, eu tenho como te falar Bifidobacterium longo da cepa ATCC 1577 aumenta IL10. Porque da cepa W11 não aumenta. Então, não basta só falar o gênero e a espécie. Então, aí a gente começa a entender que essa história de probiótico faz bem para diabetes, não sei. De qual micro-organismo você está falando? Então, não tem como falar que probiótico tem algum efeito. Eu preciso pensar no micro-organismo que eu estou falando, tanto no gênero, na espécie e na cepa. Então, não basta só falar que Bifidobacterium longo tem efeito imunomodulador. De qual cepa a gente está se referindo? Porque mesmo compartilhando de um mesmo gênero, de uma mesma espécie, os micro-organismos têm efeitos diferentes quando são de cepas diferentes. Então, isso a gente precisa ter em mente também quando pensar em prescrever probiótico para o cliente. Tem que perceber tem que ter muito claro qual que é o efeito dessa cepa.
não somente do gênero e da espécie. Bom, além dos probióticos terem efeitos diferentes dependendo da sua cepa, eles também têm efeitos diferentes dependendo da dose em que são administrados. Sabendo-se que diferentes doses produzem diferentes efeitos. O que nós temos na literatura? Para ser considerado como probiótico, a partir da ingestão desse micro-organismo, então você vai lá, suplementa o probiótico, ok. A partir disso, esse micro-organismo que você suplementou, ele tem que aumentar em 10 a sexta unidades formadoras de colônia do micro-organismo suplementado no líquido e 10 a oitava unidades formadoras de colônia por ml do micro-organismo no colo. Então, a partir da suplementação com probiótico, esse micro-organismo ele tem que ser aumentado no trato gastrointestinal do indivíduo, no ilho e no colo. Para que isso aconteça, de acordo com a Anvisa, um produto ele precisa conter de 10 a oitava a 10 a nona unidades formadoras de colônia na recomendação diária do produto pronto para consumo. Então, para ser considerado como um produto probiótico pela Anvisa, esse produto precisa fornecer pelo menos de 10 a oitava a 10 a nona unidades formadoras de colônia na sua porção diária. Então, diariamente, a gente tem que ingerir essas quantidades para que o micro-organismo ingerido chegue no cólon e no ilho nessas quantidades desse slide. Bom, a Anvisa menciona que um produto probiótico ele pode ter uma menor quantidade dessa estabelecida pela Anvisa, 10 a oitava, 10 a nona, desde que a empresa comprove a sua eficácia, a eficácia do produto. E a gente poderia pensar, por que uma empresa teria interesse em colocar menos probiótico? Coloca já a quantidade da Anvisa, né? Qual seria o problema? Quanto mais probiótico quanto mais micro-organismo você coloca em determinado alimento, maior chance você tem de alterar as características organolépticas desse produto. Então, sabor, cor, odor, enfim. Então, existem laboratórios onde eu trabalho, né, na faculdade de farmácia, que avaliam a produção de produtos probióticos. Eles têm o objetivo de produzir produtos probióticos. Então, uma vez eu participei só da análise sensorial de um desses produtos. Então, eles criaram esses produtos, colocaram diversas quantidades diferentes de probióticos e pediram para que voluntários provassem esse produto. Se tratava de um iogurte, se eu não me engano. Provassem esse produto para avaliar o gosto, enfim. Quanto mais, como voluntária, né, desse estudo, quanto mais probiótico o pesquisador inseria, mais o gosto do produto ficava forte, ficava ácido. Então, mais difícil ficava com que aquele produto se tornasse saboroso. Então, por isso, alguma indústria que produz alimentos probióticos poderia ter um interesse de colocar menos probióticos do que o recomendado, para que não houvessem essas alterações nas características do alimento. Porque, obviamente, se um produto ele tem probiótico, ele tem diversos benefícios à saúde, mas se ele tem um gosto ruim, um cheiro ruim, ele não indo para o mercado, ele não vai ser, né? Não vai ser utilizado. As pessoas não vão comprar aquilo. Elas podem até comprar a primeira instância, mas a gente sabe hoje na nutrição, né? Tem toda a nutrição comportamental ali para nos orientar de que o sabor ele é muito importante em qualquer conduta nutricional e que ele não pode ser excluído. Então, se o produto não tiver um gosto saboroso, ele não vai vender. Ele pode vender a primeira instância, mas depois ele não vai vender mais. Então, isso é muito importante, né? Que
os produtos probióticos eles tenham uma quantidade adequada de micro-organismos, mas que eles não deixem de ser saborosos por conta disso. Bom, o que a Anvisa fala dos probióticos? Então, a Anvisa faz uma alegação sobre os probióticos. São produtos que podem equilibrar a microbiota intestinal. Então, percebam que a Anvisa que ela é bastante conservadora em atribuir aos probióticos apenas esse equilíbrio da microbiota intestinal. Por que isso? Porque nós temos diversos estudos sobre probióticos que muitas vezes até se contradizem. E essa questão da cepa, de um micro-organismo ter um efeito, o outro não ter, complica toda a situação. Então, de fato, não tem como fazer uma outra alegação geral dos probióticos, né? Falar sobre todos os probióticos, senão só utilizando também uma alegação geral de equilibrar a microbiota intestinal. Então, percebam o quanto a Anvisa é conservadora aqui, de não falar que o probiótico tem efeito imunomodulador, que tem efeito na obesidade, no diabetes, enfim. A única alegação que a Anvisa faz aos probióticos é equilibrarem a microbiota intestinal. Então, na prescrição, a gente também, quando pensa em prescrever probiótico para um paciente, também tem que ter em mente isso, de que, de um modo geral, o que um probiótico teria, um efeito comum a todo probiótico, seria equilibrar a microbiota intestinal. Caso o seu objetivo seja prescrever um intuito muito específico, que você tenha muita base na literatura científica, de muitos estudos que comprovem que determinado micro-organismo, incluindo o gênero, a espécie e a cepa desse micro-organismo, tem esse efeito de saúde. Bom, e é lógico, a Anvisa também ressalta o que é muito importante, que a suplementação com probióticos, ela tem que estar associada a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. E é o que a gente sabe na nutrição, na verdade. Então, nenhuma conduta, nenhuma estratégia, ela vai ter um efeito absurdo de saúde se ela não estiver vinculada com uma alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis, de um modo geral, prática de exercício físico, ausência de tabagismo, enfim. Então, o probiótico pode ter um efeito legal de saúde? Com certeza. Mas quando ele estiver associado já com uma dieta equilibrada e com hábitos de vida saudável. É importante ter isso em mente, de que a alimentação, hábitos saudáveis, eles sempre vão estar à frente e que outras estratégias, elas sempre vão estar assessorando. Bom, esses são os micro-organismos que a Anvisa considera como probióticos. Então, isso foi publicado em 2008. Então, percebam aqui que a Anvisa considera como probiótico o Bifidobacterium longo, que é um micro-organismo que nós falamos alguns slides atrás, naquele artigo. Qual que é o plano da Anvisa no futuro? A Anvisa já liberou algumas informações acerca disso. Então, no futuro, o objetivo da Anvisa é publicar uma lista que contenha o gênero, a espécie e a cepa. Então, a Anvisa vai criar essa lista, quais são os probióticos permitidos pela Anvisa para prescrição de nutricionista e de outros profissionais da área da saúde que podem suplementar, incluindo a cepa. Porque hoje a gente tem muito estudo demonstrando que, de fato, o efeito é cepa dependente e que ter essas informações apenas de gênero e espécie é muito específico. Então, com base nessa situação, por exemplo, aqui nós temos o Bifidobacterium longo. O nutricionista poderia pensar, eu quero suplementar o Bifidobacterium longo, mas qual cepa? Nós vimos que existem diversas cepas e todas elas com um efeito diferente. Então, fica muito difícil a prescrição com base só no gênero e só na espécie. Precisa mesmo da informação da cepa para que a gente consiga tentar entender qual que vai ser o efeito de saúde daquele micro-organismo.
Bom, em 2015, o Conselho Regional de Nutricionistas, o CRN3, ele publicou um parecer com o número de 12, que foi publicado em 2015, e esse parecer, ele permite e orienta a prescrição de probióticos pelo nutricionista. E aqui eu ressalto para vocês que o nutricionista ele só pode suplementar, só pode prescrever probióticos que são permitidos pela Anvisa nessa lista que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, então, qual que é o conselho, né? Qual que é a sugestão do CRN? Então, primeiro, quando o nutricionista for prescrever produtos probióticos isolados, ele tem que incluir na sua prescrição qual que é a denominação de venda do produto, como que é o modo de apresentação desse produto, se é em pó, sachê, cápsula, qual que é a via de administração desse produto. E lembrando que o nutricionista ele só pode prescrever o probiótico caso a via de administração seja oral. Então, não pode ser via tópica, por exemplo. Mas isso tem que constar na prescrição, de que é via de administração oral. A quantidade e a frequência com que aquele produto vai ser administrado, qual que é o modo de preparo. De um modo geral, o que o CRN aconselha é que haja um detalhamento dessa prescrição. Então, quando surgiu toda essa questão de probióticos, era comum que alguns nutricionistas eles colocassem, por exemplo, na prescrição, pool de probióticos, pool de lactobacilos. Mas o que é um pool de lactobacilos? Né? Pool de probióticos, pior ainda. Quais micro-organismos que estão presentes nesse pool? Então, precisa ter um detalhamento da prescrição. Qual micro-organismo, qual quantidade. E eu sugiro até que tenha um detalhamento também, uma justificativa do porquê que aquele micro-organismo está sendo administrado. Lógico, o que o CRN menciona são essas informações, esse detalhamento. Mas, na minha opinião, enquanto nutricionista, é que o nutricionista que prescreve um micro-organismo, ele tem que ter muito claro qual que vai ser qual o efeito programado com base na ciência daquele micro-organismo. Então, por que você está administrando, por que você acha que vai ter um efeito positivo e quais estudos te assessoram para que você tenha chegado a essa conclusão. Bom, e algo que é muito importante é que o nutricionista, outros profissionais também que podem prescrever probióticos, não atribuam finalidade medicamentosa ao probiótico. Então, tal como a Anvisa, a alegação que a Anvisa dá para os probióticos é melhorar a composição da microbiota. Então, que o nutricionista ele não atribua função medicamentosa nem na sua prescrição, por exemplo, o paciente tem diabetes, eu estou prescrevendo já para ter um efeito medicamentoso, então eu vou tirar o medicamento, isso o nutricionista não pode fazer de forma nenhuma, mas eu vou falar para o cliente, para o paciente, que ele pode deixar de tomar medicamento e passar a tomar o probiótico. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Nem na prescrição e nem em conversa com o paciente, deixando claro que o probiótico ele é uma intervenção que pode assessorar, que pode auxiliar, mas que ele não é tratamento básico e que um indivíduo não vai deixar um indivíduo com diabetes não vai deixar de administrar metformina para administrar probiótico, por exemplo. Bom, e agora que a gente entra especificamente na suplementação com probióticos para atletas. Então, tendo visto todas essas questões de definição, dose, prescrição de probióticos pelo nutricionista, agora nós estamos aptos a entender como funciona a suplementação com probióticos para atletas e por que nós poderíamos administrar essa intervenção. Então, quais seriam as alegações de saúde dos probióticos para atletas especificamente? Então, a primeira alegação é que os probióticos eles poderiam modular a composição da microbiota intestinal e, por consequência, reduzir a incidência de distúrbios gastrointestinais que são comuns em atletas de ponta. Então, em atletas de ponta, é muito comum esses relatos
gastrointestinais, infecções no trato respiratório, no trato gastrointestinal. Então, a gente sabe que durante o exercício físico, a maior parte do fluxo sanguíneo ela é destinada aos músculos em movimento. Então, há uma redução do fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal e isso poderia comprometer, de alguma forma, poderia estar vinculado com o desenvolvimento desses distúrbios. Então, essa seria uma primeira ideia, tentar atenuar os distúrbios gastrointestinais que são comuns em alguns atletas. A outra alegação seria um potencial imunomodulador de alguns micro-organismos probióticos, o que poderia assessorar na redução da incidência de infecções no trato respiratório superior, que também são comuns, essas incidências, elas também são comuns em atletas, principalmente quando o atleta está próximo de overtraining. Eu não sei se vocês já escutaram algo do gênero, mas se o atleta começa a ter muita gripe, muita infecção no trato respiratório superior, é um indicativo de que o treino está excessivo, o período de descanso não está adequado. Mas, de um modo geral, tanto esses distúrbios gastrointestinais quanto infecções respiratórias são mais comuns em atletas. Então, a ideia dos probióticos poderia ser de reduzir essa incidência. De um modo geral, um atleta que está treinando com distúrbio no trato gastrointestinal, com desconforto gastrointestinal ou com uma gripe, ele vai ter uma redução de performance. Isso é óbvio, porque ele não está no estado perfeito de saúde dele. Então, uma ideia seria que a suplementação com probióticos, pelo fato de poder possivelmente atenuar essa incidência, que ela pudesse também aumentar a performance física do atleta. Então, melhorar o estado de saúde do atleta de um modo geral e, a partir daí, aumentar o desempenho físico desse indivíduo. Então, nós temos diversos estudos, lógico, são menos estudos quando você compara a suplementação probiótica e obesidade, por exemplo, mas os estudos eles são crescentes nessa área de suplementação de probióticos para atletas, como uma intervenção, os probióticos na nutrição esportiva, e existem também diversos laboratórios que estão estudando sobre isso, que estão ali tentando descobrir quais que seriam os efeitos dos probióticos para atletas. Então, aqui é só para demonstrar, de um modo geral, que nós temos muitos estudos falando sobre esse tema de probiótico e atleta. Bom, esse é um estudo que eu gostaria de mencionar para vocês. Então, primeiramente, esse estudo, como que ele foi conduzido? Os autores, eles suplementaram corredores de elite, e aqui eu ressalto que são homens, apenas homens, não existiram mulheres que foram avaliadas nesse estudo. E esses indivíduos eles foram suplementados com lactobacillus fermentum VRI003 durante 4 semanas. O que eles observaram nesse estudo? Que os indivíduos suplementados com probióticos, eles reportaram uma menor presença de sintomas relacionados a infecções do trato respiratório superior, como tosse, dor de cabeça, febre, enfim. E que quando esses distúrbios eles estiveram presentes nos indivíduos que suplementaram com probióticos, eles tinham uma menor duração e uma menor severidade quando comparado com os indivíduos que não suplementaram. Então, alguns dos resultados desse estudo, eles foram obtidos por meio de questionários. Então, é uma análise um pouco subjetiva, não é como se fosse uma análise laboratorial, por exemplo, que você tem um valor fixo. Então, é um pouco subjetiva essa aplicação de questionário. Então, embora tenha um efeito legal, o estudo aparentemente tem um resultado legal, é bom que a gente tenha em mente que o fato da maior parte dos resultados serem decorrentes de questionários é algo a ter um pouco de cautela, não pensar só que o resultado é maravilhoso, mas pensar também que, em vista da metodologia empregada no estudo, é necessário ter cautela quando for trazer esses benefícios para a prática clínica, né, para a vida real. Esse é um segundo estudo
estudo, ele corrobora com os achados do primeiro estudo. Então, foram avaliados jogadores de rugby, de elite, e aqui novamente eu ressalto para vocês, apenas homens, não tem mulheres que foram avaliadas nesse estudo. E esses homens, eles foram suplementados com lactobacilos, com bifidobactérias, com diversos micro-organismos. E aqui percebam as quantidades, que são quantidades bem altas diariamente, bem superiores àquela recomendada pela Anvisa. Qual foi o resultado desse estudo? Após 4 semanas de suplementação, o que se observou? Que quando os indivíduos eles foram suplementados com probiótico, 14 de 30 indivíduos não tiveram nenhuma infecção, né? nenhum distúrbio nesse sentido. Já quando foi suplementado com placebo e não com probiótico, apenas 6 dos 30 indivíduos não tiveram nenhuma infecção. Então, o que a gente percebe nesse estudo? Que a suplementação com probiótico ela diminuiu a incidência de infecções. Nesse estudo são infecções tanto no trato respiratório superior quanto no trato gastrointestinal. Diminuíram a incidência de infecções. Aqui é a mesma história do estudo anterior. A maior parte dos resultados são decorrentes de questionários. Então, esses resultados eles também têm que ser avaliados com muita cautela. Bom, o que nós temos? Nós temos estudos que corroboram com esses achados, então, de que a suplementação com alguns probióticos reduzem a incidência de infecções, e nós temos estudos que não corroboram com esses achados, que demonstraram que a suplementação com alguns probióticos não tem nenhum efeito de saúde no sentido de diminuir a incidência de infecções. Então, alguém poderia pensar nesse sentido, já que os resultados eles são, em sua maioria, positivos ou nulos, por que não suplementar? Poderia tentar a sorte. Se é positivo ou se é nulo, não ia fazer. Bom, por isso eu trouxe esse estudo para vocês. Gostaria de mostrá-lo para vocês, para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Então, esse estudo avaliou ciclistas, aqui finalmente um estudo que inclui mulheres. Então, tanto homens como mulheres foram suplementados com lactobacillus fermento durante 11 semanas. Percebam os resultados desse estudo. Observou-se um aumento no número e na duração de sintomas gastrointestinais leves, como empachamento, flatulência e cólica, com a suplementação de probióticos. Então, a suplementação de probiótico aqui aumentou os sintomas gastrointestinais. Percebam, um indivíduo que está com flatulência, se ele é um ciclista, se ele é um corredor, isso provavelmente vai influenciar na performance dele. Então, não se deixem enganar com esse leve, sintomas gastrointestinais leves. Tudo bem, pode ser leve, ninguém vai morrer por flatulência. Mas ainda assim, para um atleta, isso pode com certeza comprometer o desempenho dele. E aí sim seria gravíssimo. Os autores, nesse estudo, eles mencionam que esse resultado ele é decorrente de uma adaptação do probiótico ao trato gastrointestinal desses indivíduos. Mas eu gostaria de ressaltar para vocês que nesse estudo, a suplementação com probióticos, ela ocorreu durante 11 semanas. Então, essa adaptação que ocorre, de fato, existe uma adaptação, uma suplementação com probióticos, ela pode causar alguns efeitos gastrointestinais leves nos primeiros 14 dias de suplementação, não em 11 semanas. Então, aqui, de fato, foi um efeito negativo da suplementação com probióticos que tem que ser levado em consideração. Então, a gente tira essa história de que sempre o efeito é positivo ou nulo. A suplementação com probiótico, mesmo o micro-organismo sendo considerado probiótico, dependendo do indivíduo que você vai administrar, ele pode sim ter um efeito negativo. Como eu mencionei, se tem um probiótico, tem uma característica inflamatória, é probiótico, mas tem uma característica inflamatória, e você administra para um indivíduo que tem doença inflamatória intestinal, ele
negativo. Essa história de que probiótico não faz mal nunca, nem tem potencial para fazer mal, na verdade, ela não é real. O probiótico, ele precisa ser muito, a suplementação do probiótico, ela precisa ser muito pensada, porque senão ela pode causar, sim, um efeito negativo, como demonstrado nesse estudo. Então, nem sempre o efeito é positivo ou nulo. Por isso, a gente tem que ter muita cautela quando se fala em suplementação com probiótico. Bom, esse estudo eu trouxe para vocês porque ele fala sobre performance. Então, aqui, corredores, e aí, de novo, a mesma história, apenas homens, não tem mulheres nesse estudo, foram suplementados com diversos micro-organismos em quantidades bem altas, bem superiores àquela recomendada pela Anvisa. Então, percebam, muitas vezes a gente vê um resultado do estudo e pensa, eu vou suplementar esse probiótico para o meu paciente, porque ele vai ter um efeito muito bom, mas olhem a quantidade desse estudo. Será que suplementando 10 a oitava, 10 a nona por dia, você vai ter o mesmo efeito? Talvez não, bem possivelmente não. Então, isso é bom que a gente tenha em mente também. Bom, enfim, eles suplementaram esses corredores durante 4 semanas com todos esses micro-organismos. O que os autores observaram? Primeiro, todos os parâmetros que eles avaliaram, parâmetros imunológicos e de permeabilidade intestinal, não tiveram nenhum tipo de efeito. Então, eles não observaram nenhum efeito da suplementação com probióticos nesses marcadores imunomoduladores e de permeabilidade intestinal. Mas eles observaram um aumento do tempo até exaustão, que foi avaliado por corrida. Então, essa suplementação com probiótico aumentou o desempenho físico dos indivíduos. Os próprios autores têm dificuldade de explicar esse achado, porque o probiótico não melhorou nenhum outro marcador. Então, como que o probiótico exerceu esse efeito de melhorar o desempenho sem ter melhorado nenhum outro marcador? Então, até os próprios autores têm dificuldade de explicar esse achado. Eu ressalto para vocês que outros estudos testaram a suplementação com probióticos no desempenho físico e não observaram nenhum tipo de efeito. Então, na prática clínica, a ideia da suplementação com probiótico, ela fica muito mais voltada para a redução de incidência de infecções do que como um suplemento ergogênico. Existe um estudo, eu encontrei pelo menos um estudo também outro, que mostra um efeito de melhora na performance, mas foi realizado em camundongos. Então, não tem como fazer essa relação direta para humanos. Então, o que a gente tem na literatura é a utilização de suplementação de probióticos para reduzir a incidência, alguns estudos ainda, para reduzir a incidência de atletas, mas não como um recurso ergogênico para aumentar a performance de forma direta. Bom, e aqui eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esses estudos. A primeira delas, a maior parte dos estudos, ela tem um número reduzido de voluntários. Então, acaba sendo um pouco complicado quando o estudo tem 9, 10 ou menos ainda indivíduos participando. O resultado pode ser até interessante, mas será que esse número tão pequeno ele não compromete esse resultado? Então, é uma questão a se pensar também. Muitos estudos, eles suplementam os probióticos por um curto período. Então, alguns deles por 4 semanas, um pouco mais, um pouco menos. Percebam que, como eu mencionei, as primeiras 2 semanas da suplementação com probiótico, elas são de adaptação desse probiótico ao organismo do indivíduo. Então, se eu estudo suplementar por 2 semanas, será que eu estou tendo ali um efeito real, um efeito daquele probiótico, um efeito adaptativo do indivíduo àquela suplementação? Então, também é uma questão a se pensar, a se ter em mente, a considerar o valor, né, o período de tempo em que o probiótico foi suplementado. Como os estudos eles suplementam por um curto período de tempo, o que
tem que aumentar a dose num valor muito alto. Então, quando a gente traz para a realidade, pensar em prescrever esse probiótico para os nossos pacientes, a gente percebe que não pode prescrever nesse valor, tem que prescrever no valor recomendado pela Anvisa, de 10 a oitava, 10 a nona unidades formadoras de colônia. Por conta disso, o nosso efeito pode não ser igual ao efeito do estudo. Então, é importante que se tenha em mente também que existe uma diferença por conta da dose. Então, nem sempre você vai encontrar um resultado igual ao do estudo, por questão da dose também, óbvio, por diferentes características dos indivíduos. Mas essa questão da dose tem que ser levada em consideração. Então, muitas vezes a gente vê estudos que administraram probióticos em quantidades muito altas, tiveram resultados legais, mas aquilo na prática é praticamente impraticável, porque você não tem como usar essa mesma dose. O gênero é uma questão que eu mostrei para vocês já, o quanto me incomoda. Então, nós temos muitos estudos que avaliaram homens, mas que não avaliaram mulheres. E muito estudo que nós temos que avaliou homens e mulheres foi o estudo em que o probiótico teve um efeito negativo. Então, a gente não sabe se as mulheres, se as atletas, elas respondem da mesma forma que os homens à suplementação com probiótico. Isso é importante de se ter em mente também. E também a maior parte dos estudos foram realizados com atletas de endurance, atletas que praticam esportes de resistência. Então, pouco se sabe o efeito dessa intervenção em atletas de força, em atletas de exercício resistido. E é algo também que deve ser estudado, com certeza, e eu não tenho dúvida de que está sendo estudado em alguns desses laboratórios que eu mencionei para vocês, que estão estudando sobre suplementação com probióticos para atletas. Mas a maior parte dos estudos ainda é com atletas de endurance, principalmente porque é mais comum que atletas de endurance tenham essas infecções. Então, como a suplementação com probióticos poderia auxiliar nesse sentido, é muito comum que ocorra a suplementação de probióticos para esses atletas. Mas ainda assim seria muito interessante descobrir se teria algum efeito de saúde a suplementação para atletas de força. E aqui, obviamente, a gente olha os resultados dos estudos, vê resultados muito diferentes uns dos outros, e isso se deve também parcialmente ao fato dos estudos estarem administrando probióticos diferentes, gênero, espécie e também cepa. Então, não tem nem como comparar. Se um estudo avaliou Bifidobacterium de tal cepa, Bifidobacterium longo de tal cepa, e outro avaliou Lactobacillus acidófilos de outra cepa, não tem nem como fazer uma comparação desse estudo. Esse estudo teve um efeito e outro não. Obviamente, eles não estão suplementando a mesma coisa. É como se eu fosse comparar um estudo que está suplementando cafeína e um outro que está suplementando creatina. Não tem como fazer essa comparação, porque são suplementos diferentes. Então, obviamente, o resultado dos estudos vai ser diferente quando eles estiverem suplementando cepas, micro-organismos diferentes. E aqui, para vocês, eu ressalto mais uma vez, eu sei que eu estou sendo bastante detalhista nesse ponto, mas às vezes a gente vê estudos, se interessa muito pelo resultado, fala, nossa, que resultado bacana, que micro-organismo legal. Se ele não estiver recomendado pela Anvisa e categorizado pela Anvisa como probiótico, o nutricionista não pode prescrever. Então, tenham isso em mente. A gente só pode prescrever os micro-organismos que são permitidos pela Anvisa. Bom, e por fim, eu gostaria de fazer, acho que uma só recomendação específica que nós temos de suplementação com probióticos para atletas. Então, acho que na verdade são duas. A primeira, doses excessivas de probióticos, então é uma quantidade muito alta, muito superior àquela recomendada pela Anvisa, pode causar sintomas gastrointestinais, mesmo que leves. Então, é preciso manter a dose estabelecida pela Anvisa. Como eu mencionei várias vezes nessa aula, nos primeiros 14 dias ocorre uma adaptação
gastrointestinal aquele probiótico que está sendo administrado. E isso pode gerar sintomas gastrointestinais leves também. Aqui eu ressalto que são leves. Dor extrema por causa de probiótico, por exemplo, não vai acontecer. Flatulência, desconforto, algo do gênero, mas algo leve. E como eu já mencionei, isso pode acontecer. Então, obviamente, se o seu atleta, o atleta que você está assessorando, ele estiver próximo de competições, você não pode iniciar uma suplementação naquele período, porque se ele tiver uma adaptação e eventos gastrointestinais, mesmo que leves, isso pode afetar a performance dele no exercício físico. Então, essa tentativa de suplementar com probióticos, ela pode ocorrer, é claro, mas fora de temporada. Não é possível que essa suplementação ela se inicie ou na temporada, né, enquanto o atleta está em competição, ou próximo de eventos competitivos. É bom que nós tenhamos isso muito claro, para que o atleta, o paciente, ele não seja prejudicado. Bom, aqui tem diversos estudos que vocês podem ler. Eu não apresentei eles na palestra, mas eles também podem assessorar muito o entendimento de vocês acerca desse tema. Tem até um estudo uma revisão que eu escrevi junto com colegas de laboratório, o meu orientador, que é o professor Marcelo Rogero, e o meu orientador, que é o professor Júlio Tirapelli, que é sobre a suplementação com probióticos, tanto para atletas quanto para praticantes de atividade física. Nós fizemos uma revisão bem extensa, bem legal acerca desse tema, então quem tiver interesse é uma boa fonte para entender um pouco dessa ciência da suplementação com probióticos para atletas. E, bom, eu gostaria de finalizar essa aula falando para vocês que o nome da aula é Potencial Aplicação dos probióticos para atletas, porque eu acho que nós ainda estamos muito distantes da suplementação real mesmo de probióticos para atletas. Não que isso não possa ocorrer, não que você não possa suplementar probióticos se você assessora um atleta, de modo nenhum. Não é isso que eu quero dizer. Mas nós não temos estudo suficiente para mencionar com propriedade. Essa cepa, sim, tem um efeito excelente para atleta. Os efeitos que nós temos, os resultados que nós temos na literatura, eles ainda são muito contraditórios. Então, por vezes, às vezes é melhor pensar em outras estratégias do que administrar uma estratégia duvidosa que pode até trazer um efeito negativo. Mas é bom ter isso em mente, pelo menos. A suplementação, ela pode sim ter um efeito legal, um efeito interessante, mas ela precisa estar muito bem respaldada por artigos científicos. Não apenas um artigo com 9 indivíduos que suplementou por 2 semanas, mas estudos bem delineados e também mais estudos, não apenas. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela atenção de vocês que assistiram a aula. Aqui estão os meus contatos. Se vocês tiverem interesse, qualquer dúvida, pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem, eu vou responder com muito prazer, porque, como eu mencionei para vocês, esse é um dos meus temas favoritos. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal.